Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler alguns versículos. Você que encontrou, diga amém. Capítulo 8. Essa semana nós vamos estar abordando nas nossas células um tema diferente. Nós vamos falar sobre unidade. Não existe um reino que se estabeleça se ele não estiver unido no mesmo propósito. E essa semana nós vamos parar um pouco para conversar sobre a unidade da igreja. Se você não está em célula, se você não frequenta nenhuma célula, você deve ter recebido o estudo essa manhã pelo grupo da igreja. Você pode ler o texto, você pode acompanhar. Tem pessoas que têm dificuldade de célula por causa do colégio, por causa do trabalho, faculdade, tantos outros motivos, e algumas pessoas porque não estão em célula. Eu me aconselho que você procure uma célula. Temos muitas células no bairro que pode receber, mesmo você que trabalha e estuda. Nós temos células dia de sábado à tarde. Nós só não temos célula na quinta-feira à noite, nem no domingo não temos célula, mas segunda, terça, quarta, sexta e sábado nós temos célula. Então, se você trabalha e você não pode frequentar a célula durante a semana, você tem a célula de sábado, que você pode ter algumas células de sábado, que você pode participar da célula tardinha. Você que gosta de passar no sábado à noite no shopping, comer uma pizza, você não quer se comprometer, tem a célula tardinha, um lugar muito bem, muito agradável, que pode te receber. Você que encontrou, nós vamos ler em início esse texto, você pode ler comigo. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 6. Todos juntos podemos ler? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Vamos de novo ler, que saber que a igreja não me acompanhou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Você encontrou? Pode abrir o seu smartphone, pode abrir o seu tablet, não tem problema não. Desde que você acompanhe a leitura bíblica. Vamos lá, juntos? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós para Ele. Amém? A igreja de Jesus, ele tem um chamado, tem um convite para viver em unidade. Às vezes nós não compreendemos bem o que é unidade. A gente acha que unidade é pensar igual. A gente tem a mania de achar que unidade é pensar de uma mesma forma. Na realidade, a unidade nos leva a entendermos de uma mesma maneira. Mas quando a gente, por exemplo, conhece alguém, ou alguém que chama a atenção da gente, que a gente vai querer namorar com essa pessoa, a gente olha, a gente fala, que menina linda, tal. E aí você olha para o rapaz, que rapaz maravilhoso. E quando você começa a namorar, você percebe que vocês pensam diferente. Vocês percebem que um gosta de doces, outro gosta de salgados, um gosta de futebol, outro gosta de música. Cada um tem sua preferência, Mas o que leva você a ter a mesma linha de pensamento, de entendimento? É a vontade de estar junto. A palavra hoje nos chama a um tempo de andar juntos. A nossa unidade, irmãos, ela converge para o chamado da igreja. Para o chamado da igreja. Andar juntos.
Paulo, quando está escrevendo essa carta, está escrevendo para uma igreja muito abençoada. Uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de vontade de crescer, uma igreja que impactou a cidade, uma igreja que cresceu. Presta bem atenção. Toda igreja tem os seus contratempos. Onde está a igreja de Coríntios hoje? Uma igreja que deveria ser referência até hoje. Deve ser a maior igreja do mundo, não a Coreia, deve ser Coríntios. Olha como é que Paulo fala no capítulo 12, versículos 5 e 6. Ele diz assim, 4, 5, 6, assim, é uma diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas o Deus que opera em todos. Há uma diversidade de ministério, mas o ministério é o mesmo. O que Paulo está querendo mostrar aqui, irmãos? É que todos que são trazidos para a igreja, todos que são trazidos para a casa do Pai, todos que são chamados por Jesus Cristo, são feitos filhos. E como filhos, são tornados parecidos com o seu Pai. Olha, eu não sei você, né? Tem gente que é filho único, então você olha e fala assim, ele é a cara do Pai. Mas eles nem parecem tanto com o Pai. No caso, né, eu vi aqui o Patrick falando do início da vida dele, né? E eu também venho de uma família grande, somos 10 filhos. Cada um parece de um jeito. Um tem a fisionomia do pai, mas não tem um jeito do pai. Outro tem um jeito do pai, mas não parece tanto com o pai. Outro tem uma forma de falar, outro tem uma forma de sentar, outro não escreve igual. Cada um tem o seu jeito. É preciso entender que quando a palavra fala de unidade, compreende que todos pertencem a uma mesma família. A grande questão é que nós somos família. Não é que nós somos iguais. Eu não sei, mais uma vez eu digo sua casa, a minha casa, como somos 10, nós temos um grupo que torce, são os melhores, é claro, que o Flamengo. Tem uma outra equipezinha, tadinha dela, não está muito privilegiada, que torce pelos Vasco da Gama. Ainda tem uma outra, pior ainda, né, que torce para o Fluminense. Irmãos, dentro da mesma casa. Dentro da mesma casa. Um grupo de irmãos torce para o Flamengo, outro grupo de irmãos torce para o Vasco da Gama, e tem um grupinho lá, menorzinho, que torce pelo Fluminense. E a gente vive em casa, como família. Porque não quer dizer que eu tenho, não sei aqui, né? Tem um grupo aqui que torce, né, pelo Confiança, tem outro grupo que torce pelo Sergipe, e podem conviver juntos. A palavra de unidade me chama a entender que há um mistério na unidade, há um mistério no chamado. Não é simplesmente ser ou parecer estar junto. Eu posso ter divergências de opinião, mas eu preciso entender que eu partilho de uma mesma convicção. E Paulo começa no versículo 6 do capítulo 8, diz assim, e Deus Pai. Irmãos, ele escreveu uma outra carta para os Efésios, ele falou assim, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Deus, ele é nosso grande unificador. É ele que nos faz um. É ele que nos torna um. Sabe aquele negócio? Um torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, o Fluminense. Mas quando o papai sentava na sala, todo mundo assistia o que o papai queria assistir. O Pai nos torna unidos em torno dele. É preciso entender que a gente está junto aqui em torno de uma só fé, de um só sentimento. É preciso compreender que a gente foi chamado para ser família. Quando o lema da igreja, né, e irmãos, tudo que vai demorando muito tempo, que vai tornando muito tempo, vai consolidando. O nosso lema é uma família, é uma comunidade impactada pelo amor. A gente às vezes passa, sabe aquele negócio? Você olha assim e diz, mas fulano, sim, fulano.
imaginando Jesus conversando com aquela mulher que ia ser apedrejada. Ele poderia ter dito tanta coisa, mas ele olha para ela e fala assim: cadê teus acusadores? Ah, não sei, se foi embora, eu disse: eu também não te acuso. Irmãos, é preciso entender que o Pai nos une em torno de uma vontade de estar juntos. Você poderia estar em tantos lugares hoje, mas é a vontade de permanecer junto. É a convicção que temos em Deus de que precisamos nos unir, nos tornar mais íntimos. Precisamos ter um laço que esteja acima do laço da unidade. Olha, irmãos, a nossa família espiritual precisa ter um nível de relacionamento que ela, e se você prestar bem atenção, eu acredito que você não gasta tanto tempo com ninguém da sua família enquanto você gasta com a sua igreja. Olha, você está na célula, você ora pela pessoa da sua célula. Eu já observei isso. Às vezes você ora muito mais por uma pessoa da sua célula do que por uma pessoa da sua casa. Por quê? Porque nós somos uma família que estamos nos preparando para morar na eternidade. Tem um pensador do século XIX chamado Berkeley, que ele diz assim: os cristãos creem que vivem em um mundo criado por Deus, controlado por Deus e sustentado por Deus e preenchido por Deus. A gente entende que tudo acontecendo aqui na terra, tudo, independente de seja bom ou de ruim, tem um propósito de Deus. E é esse propósito que nos une. E eu poderia até esticar isso daí. Eu poderia dizer o seguinte: que Deus habita em nós e é Ele que opera o propósito no intermédio da igreja. Nós somos pés de Jesus, somos mãos de Jesus, somos boca de Jesus, somos ouvido de Jesus. O cristianismo, irmão, é muito forte porque a igreja é unida, é forte. Eu estava observando outro dia o perigo que o cristianismo está passando. Eu vi um grupo de cristãos defendendo o islamismo. Shalom, querido. Deus te abençoe, obrigado. Defendendo o islamismo, dizendo: não, na verdade o Islã não é tão violento assim não. E mostrando que dos 7 países maiores do islamismo, 5 são pacíficos. Porque eles pegam o Corão. Irmãos, nós como cristãos precisamos nos unir em torno do cristianismo. Precisamos ser mais um. Precisamos de estar mais perto um do outro. As células nos mantêm vivos dentro da igreja. Você pode ver que todo mundo que não frequenta a célula é meio apático. É sério. Ele é meio apático porque ele não, na verdade, não é que ele esteja fora da igreja. Não, ele está na igreja. Mas ele não entende tudo que está acontecendo na igreja. É como se ele tivesse perdido a cena dos próximos capítulos. Ele não entende o que está acontecendo. Por quê? Porque não está dentro do contexto. Amados, a unidade do corpo, a unidade de pensamento, a unidade do entendimento, ela gera uma mesma linha de pensamento. A gente acaba entendendo e pensando igual. A gente acaba entendendo e pensando mais ou menos da mesma forma. É preciso procurar compreender o que Deus está fazendo. E quando eu falo em unidade, eu falo em algo mais do que está na mesma igreja. Eu falo em algo mais do que está andando no mesmo momento. Tem gente que dorme na mesma cama, mas não é unido. Tem gente que dorme na mesma cama, mas tem mais de um pensamento.
É preciso que haja uma verdade latente em nós. É preciso que haja uma verdade bem ampla, de que há unidade, de que há uma comunhão daqueles que participam da mesma fé. Eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso entender, eu preciso pensar igual. Quando eu estou vivendo a minha própria vida, eu estou vivendo desaliançado, desassociado da igreja. A igreja de Jesus possui uma fé tão gloriosa que até permite divisões. Você sabia que na minha maneira de pensar hoje, depois de quase 20 anos de pastorado, eu paro e digo assim, meu Deus, é uma tolice do inferno provocar divisão. Porque cada vez que ele divide a igreja, ele multiplica o reino. O diabo é tão burro que toda vez que ele divide a igreja, ele multiplica o reino. Porque a igreja está firmada não num prédio, não num pastor, mas está firmada em Jesus. E Jesus vai continuar sentado no alto, sublime trono, regendo o mundo, porque Ele é soberano. E não adianta o inferno se levantar. Não adianta o inferno se levantar, porque ele divide e Jesus multiplica. Ele divide e Jesus multiplica. A igreja precisa possuir uma fé tão forte que o inferno não consiga enfraquecê-la. Deus tem nos dado uma herança que se chama fé. O dom de fé, o dom de crer, o dom de acreditar. Ninguém pode acreditar se não receber de Deus esse dom. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não conseguiria entender por que pessoas passam tanto tempo, 15, 20, 30 anos na igreja e não conseguem compreender, não conseguem aceitar, e de repente levantam a mão e se tornam crente, porque não é o homem que se converte, mas é o Espírito Santo que o traz, que o convence. A necessidade de compreendemos a comunhão da igreja. Pastor, mas eu não entendo, eu não vejo a igreja como um grupo impactado pelo amor, não. Claro. Tu é o do contra. Tu é aquele que só bota defeito. Século XVIII, João Calvino disse assim, nenhum membro do corpo de Cristo recebe perfeição que o torne apto a suprir as suas próprias necessidades. Um precisa do outro, um necessita da assistência do outro. É aquela brincadeirinha do século passado, né? Quem tem mais de 17 anos de igreja, né? Eu preciso de você precisa de mim. Cara, isso tem 30 anos essa música, a gente está pensando que é da agora. Quem canta essa música tem muitos anos de igreja, isso é antigo. Sexta-feira eu estava num casamento e eu me emocionei muito, porque quando eu cheguei lá eu encontrei uma pessoa que eu era adolescente, adolescente, 13, 14 anos. Eu saía foi um projeto missionário que meu pai ajudou a fundar em Itabaiana, e eu saía de Campo do Brito com 14 anos para trabalhar no projeto missionário. E essa moça era uma senhora, ela funcionária do Estado, não sei se ela era merendeira, professora, não sei, ela fazia o lanche da gente para trabalhar, fazia sopa, e ela comentando. E o Paulo gostava da sopa, o Josival gostava da sopa. Eu falei, meu Deus, como é que o tempo passa rápido. Parece que foi ontem isso, que eu estava fazendo missões ali em Itabaiana, com 14 anos, né? Já tem 34 anos isso. Passa rápido o tempo, irmão. Passa rápido. Mas como foi bom ver aquela irmã, continua, ela disse, apóstolo, agora que está melhor porque eu me aposentei, estou dedicando minha vida lá no projeto.
Irmãos, só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Então Calvino diz assim, ó, um precisa do outro, ninguém vive sozinho. Olha para o seu irmão e fala assim, tu não é uma ilha. Você precisa de mim. Fala assim, aquela cara de quem importou, tu precisa de mim. Ninguém vive só, irmão. Ninguém vive sozinho. Cada um tem dom diferente para ser usado. O nosso problema é que a gente não quer reconhecer que precisa do outro. Um tem um dom do louvor, louva e atrai a igreja, outro tem um dom de cura, outro tem um dom de orar, outro tem um dom de pregar, outro interessante, a pessoa fala assim, fulano fala muito, outro tem dom de falar. Olha para teu irmão e fala assim, eu gosto de você do jeito que você é. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você, viu? Eu gosto de você do jeito que você é. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos que estão aqui. Porque Deus não podia ter feito você melhor do que você é. Você é do jeitinho que Deus queria. Você é do jeitinho que Deus queria. E Deus gosta de trabalhar com você. E a igreja precisa de você. Não dá para imaginar a igreja sem o irmão Davi. Não é, irmão Davi? O diácono Davi, não tem como. Não tem como pensar na igreja sem a pastora Cleusa. Não tem como. Não tem como. Né? Falou em oração, falou na pastora Cleusa. Está todo mundo com saudade do profeta. Cadê o profeta? Cadê o profeta? Por quê? Porque ele faz falta. Quanta gente diz, o profeta é enjoado. Você pensa que ele diz, não, diz comigo. Não suporta mais o pastor Paulo. Não, tem que suportar. Tem que suportar. Hoje eu postei um negócio no grupo da igreja que eu recebi de um colega, de uma criança no Vietnã que ia fugindo, e ia carregando nas costas o irmãozinho, ele com 5, 6 anos carregando o irmãozinho de 4. E um soldado falou para ele assim, meu filho, esse menino não é pesado demais para você? Ele olhou para o soldado e disse, não, meu irmão, isso não é peso, é irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não é pesado. Você é meu irmão. Há uma diferença, irmão, em alguém pesado e alguém que é irmão. Suportando um ao outro. Calvino diz, eu preciso de você. Eu não vou chegar no céu sem você. Você é a minha tábua para chegar no céu. Cada um de nós tem diferenças. E por isso temos dons diferentes. Cada um de nós tem uma chamada específica para o serviço. Ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Agora sabe do pior? Até aquele irmão enjoado foi Deus que fez. Até aquele irmão que você não tem mais por que continuar com ele, foi Deus que fez. Sabe aquele cara que só faz reclamar? Se tem coxinha, ele reclama porque só tem coxinha. Se tem acarajé, reclama porque que não tem coxinha hoje, só tem acarajé. Até esse irmão, ele é usado por Deus para provar a nossa fé. Porque é Deus que faz a distribuição dos dons, irmãos. É Deus que faz a distribuição, é Ele que nos coloca em cada proposição. O dom é uma oferta de Deus, é um presente de Deus. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá, é Ele que nos faz crescer. É a graça de Deus que nos faz triunfar em cada dificuldade, em cada momento. Agora, a gente precisa entender uma coisa, que o dom que Deus nos dá é para o benefício da igreja. Nada que chegou na sua mão é seu por um acaso. Nada que chegou na sua mão é por um acaso. Deus tem um projeto para a sua vida. E os ministérios da igreja são aperfeiçoados com os dons que Deus vai liberando.
aquilo que você sabe fazer. Irmãos, deixa eu dizer algo para você aqui. Até os problemas e as dificuldades que nós passamos, as decepções que nós vivemos. Meu Deus, por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? Primeiro, não está fazendo. Você foi que criou a sua rota. Segundo, permitiu para que você não deixe outros entrarem pela mesma rota. Tem coisa que a gente fala, meu Deus, por que o Senhor não me avisou? Avisar, ele avisou, você não deu ouvido. Mas por que então que ele permitiu? Para que você não deixe outros andarem pela mesma rota. Você é instrumento para abençoar quem está do seu lado. Então olha para o teu irmão e fala assim, tu não é peso, tu é irmão. Irmão, quando eu começo a olhar para o irmão, entendendo que ele é meu irmão, ele deixa de ser pesado. Ele deixa de ser pesado. E ele começa a participar de algo que se chama vida, família. A igreja precisa entender que ela é um corpo. E que ela depende de membros. Eu preciso de cada um de vocês para continuar sendo o que eu sou. A igreja precisa entender que tem que haver unidade. Fala para o irmão, preciso ser um com você. A fé precisa ser compartilhada, participada. O versículo 5 diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Você já imaginou, irmão, uma experiência triste que as pessoas vivem? Alguém que já teve muitas namoradas, ou quem tem a tristeza de ter passado por mais de um casamento. Você já imaginou? Você está sentado à mesa com sua namorada, com sua esposa, aí você pega na mão dela e diz assim, ô Maria, como é que você é linda? Ela, quem é Maria? Já imaginou, irmão? Você está lá no WhatsApp falando com sua namorada, de repente diz assim, eu te amo, Maria, e ela volta e diz, quem é Maria? Irmãos, tem que haver uma unidade de fé. A igreja é a noiva de Cristo. E nós precisamos viver em unidade com a noiva. Precisamos viver em unidade com a noiva. Eu preciso entender que eu preciso viver essa unidade. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Aquilo que passou, passou. As pessoas diferentes precisam viver como se fossem iguais. A compreensão tem que ser crescente, progressiva. Eu tenho que compreender e viver em entendimento. A unidade de Cristo consiste em termos o mesmo sentimento. E a Bíblia fala fé, amor, fraternidade, busca, evangelização. Se eu não vivo isso, não sou crente. Uma das maiores provas da unicidade da igreja chama-se evangelização. Quando eu evangelizo, eu demonstro que eu estou unido na fé. Quando eu evangelizo, eu demonstro que eu continuo juntos. João 13,35 diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mundo tem que reconhecer que nós somos crentes em Jesus. Unidade. A unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, às vezes a gente tem tanto trabalho de escrever as lições, de transcrever as lições, de passar as lições, e as pessoas às vezes entram no WhatsApp, saem e não lê. Precisamos entender que a igreja precisa crescer no conhecimento. Alguém chegou para mim e disse assim, eu gostava mais da igreja quando tinha EBD. Eu disse, por quê? Porque você não vinha?
Eu fiz graduação em educação religiosa. A proposta da CBD na educação religiosa são 20 anos de currículo. 20 anos de currículo. E é provado por A mais B que ninguém faz o currículo. Ninguém é mais discipulado do que quando está na célula, meu irmão. Você recebe um estudo semanal. O seu apóstolo está aqui todo domingo de manhã ensinando a palavra. Mas você entende que conhecimento é teológico. Jesus lhe chama um conhecimento de vida. Temos que conhecer alguém pela comunhão. Eu te conheço andando contigo, almoçando com você, tomando um cafezinho com você, estudando a palavra com você, dividindo a célula com você, naquele momento. Esses dias eu fiz um curso sobre regras, a mudança da lei sobre a igreja, e me chamou a atenção porque só tinha pastor, né? Só tinha que ter pastor, né? Aí eu cheguei, saí, fiquei lá na porta esperando a Bianca para vir com o carro me buscar, né? Às vezes chegar, aí eu estava lá em pé, aí sentei e fiquei lendo um livro lá. Aí saiu um grupo assim, a irmã deu uma topada, aí o outro segurou, começaram a rir, ela saiu com um palavrão lá, não sei o quê. Eu sei se você é crente andando com você. Todo mundo é bonito, maquiado. Todo mundo é bonito. Domingo à noite na igreja. Conhecer Jesus Cristo, irmão, é ter certeza de uma vida eterna. Conhecer Jesus Cristo é ter certeza da vontade de Deus, é entender que algo na nossa vida deixou de existir em função de um projeto de Deus para a restauração da criação. É ter sabedoria em transbordar no conhecimento da fé para alicerçar a fé dos outros. Eu quero terminar, se você está olhando para o seu relógio o tempo inteiro. Que a unidade ela precisa desenvolver a estatura e a plenitude de Cristo. Essa expressão aqui fala de maturidade. A palavra seria teleios. Fala de envolvimento, de conhecimento, de fortalecimento, de compreensão por aprendizado. A maturidade envolve a unidade. Se eu estou vivendo há mais tempo com alguém, eu preciso estar mais unido do que nunca, porque eu estou suportando ele e ele está me suportando. Então eu sou mais maduro. O padrão de Cristo, o padrão do cristão, é a plenitude. Nós precisamos andar em crescimento, em evolução. Interessante quando a gente fala sobre a marcha cristã, porque nós marchamos para vivermos a natureza de Deus, e às vezes nós não queremos viver a natureza de Deus. Falamos que Cristo é a cabeça, mas não queremos que Ele comande o corpo. Falamos que Cristo é soberano, mas não queremos que Ele mande na gente. Eu quero concluir dizendo que todo crescimento, com a própria atividade de cada um dos membros, precisa estar sob a direção de Cristo. Eu preciso entender, de uma vez por todas, que só Cristo pode dirigir o corpo. Um corpo sem mente é um corpo morto. Eu não já vi algumas vezes alguém falar sobre morte cerebral? Já? Você já teve a oportunidade de chegar perto de alguém que teve morte cerebral? Uma coisa de louco. Está vivo, mas está morto.
Você chega lá e está respirando. Você chega lá e o coração está batendo. Você chega lá e você topa, ele está quente. Mas o cérebro morreu. Irmãos, só quem pode manter a igreja viva é o cabeça, que é Cristo. Se a mente de Cristo deixa de funcionar, se a mente de Cristo deixa de agir, o corpo entra em falência. Sabe o que quer dizer isso? Vai paralisar para o passo. Daqui a pouquinho para uma coisa, daqui a pouquinho para a outra, e daqui a pouquinho para a outra. Aí a pessoa me pergunta se está vivo ou está morto. Ele está quente, mas ele pode estar morto. Ele está respirando, mas ele pode estar morto. O coração está batendo, mas ele pode estar morto. Porque ele não tem mais a mente de Cristo. É preciso compreender que se a mente morrer, nós vamos entrar em falência. As coisas entram em falência. Aí a pessoa não pensa, você está vivo ou você está morto? Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar sobre a unidade do corpo, a unidade do conhecimento, a unidade de Deus, a unidade de pensamento, a unidade de projetos. Curva sua cabeça, por favor. Vamos orar. Continue com sua cabeça baixa, seus olhos fechados e faça uma avaliação. Está vivo? Eu estou morto. Esse é o som importante do corpo. Assim como Jesus. Aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva temos um lugar no coração de Deus, enquanto aquele cresça eu diminua. Quero servir os meus irmãos, assim como Jesus. Vamos vencer, como guarda em Cristo. Vamos vencer, vamos vencer. Você que entende que a
A igreja precisa andar em unidade. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida de cada irmão, cada pessoa que chegou até aqui essa noite e que ouviu essa palavra de unidade. Pai, nós precisamos ser um em Cristo, precisamos ser um diante do Senhor. E eu quero pedir que nesta noite, mesmo aqueles que pareciam estar vivos, mas estavam mortos, possam ressuscitar com a mente de Cristo, possam ressuscitar com a nova linha de pensamento, entendendo que Ele é Senhor, e que Ele é Salvador, e que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Pai querido, que haja no nosso coração o entendimento de que a unidade do corpo é gerada pela mente de Cristo, a unidade do corpo é gerada pelo entendimento de Cristo, a unidade do corpo é gerada quando nós deixamos Cristo ser um em todos. Nós abençoamos aqueles que se permitem serem um em Jesus. Nós abençoamos aqueles que se permitem deixarem viver com a mente de Cristo, em nome do soberano e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você recebe a glória do Cordeiro em nome de Jesus. Eu quero dar uma notícia para vocês, que eu sei que a maioria que está aqui, hoje a maioria da igreja nós não temos visitantes. Eu vou pedir que o pessoal da filmagem, eu quero passar